Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, canal Felipe Brito Oficial. Estamos aqui com o nosso advogado, né? Nosso advogado consultor aqui do canal Felipe Brito, advogado oficial aqui, o melhor de Niterói, o melhor do Brasil aí, o melhor previdenciário do Brasil, Não, doutor ainda não. João Lagoa. Tudo bem, meu amigo? Como que você tá? Fala, Felipe. Obrigado pelo elogio aí, mas ainda estou um pouquinho abaixo dessa galera aí que constrói muitas coisas boas para esse país. Tudo bem, graças a Deus. É sempre motivo de grande alegria estar aqui no seu canal, estar aqui falando um pouco, tentando esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes aí, do pessoal que segue você nas redes sociais. E aqui tentando esclarecer e aprender também algumas coisas sobre Previdência. Toda vez que a gente fala sobre isso, a gente aprende mais um pouco também. E a gente está aqui hoje para falar sobre dois assuntos, dois temas que têm batido muito aqui no escritório, lógico. O primeiro é unânime, praticamente, que é a revisão da vida toda, né? Que todo mundo quer saber sobre isso. E um tema que eu achei interessante, tem dado bastante problema para muito aposentado e pensionista, é sobre a isenção do imposto sobre a renda, em Muito caso de bem. moléstia grave. E isso é um assunto que eu queria comentar aqui. E se tiver mais uma brechinha, eu queria falar sobre um reajustamento também de uma galera que se aposentou lá atrás, na década de 90, 80, 90, e também sobre a forma de cálculo, né? Da pensão, a nova forma de cálculo da pensão por morte e da aposentadoria por incapacidade permanente. Perfeito. Pessoal, vai se inscrevendo, vai mandando esse vídeo aqui, essa live, eu não sei que hora você está assistindo, manda para o máximo de pessoas, tá? Vou dar o tempo de 10 segundos. 10 segundos é o suficiente, testa aí. Para você se inscrever no canal, clicar no sininho e dar aquele like. Comenta aqui seu nome, cidade onde você está falando, é importante. Não passa nesse vídeo aqui sem comentar, sem deixar sua marca aqui. Bota sua marca, sua pergunta aqui pro Dr. João Lagoa, tá? Eu sei que isso não dá pra fazer em 10 segundos, mas dá o like, compartilhar, dá. Já vou botar a abertura aqui e já voltamos para tratar desses assuntos. Bora lá. Eu queria vai ficar por último a revisão da vida toda, porque é um pouco mais complexo, mas tem novidades aí com o Dr. João, tem decisões aí que já estão beneficiando aposentados e pensionistas. Tava parado lá e eu quero terminar esse vídeo aqui, essa live, com a revisão da vida toda, tá? E você que está aqui já vai fazendo sua pergunta aí. Doutor, eu quero saber o seguinte, é muita gente aqui que paga imposto de renda Sim, e que não deveria estar pagando. sim, sim. Que decisão, o que deve tomar aí? Quem tem direito à isenção do imposto de renda? Claro que nós estamos na data, né? De entrega do imposto de renda. Você Sim, sim. poderia nos ajudar nesse assunto? Bom, Felipe, quem tem direito à isenção de imposto de renda, e esse assunto é bem específico para aqueles aposentados ou pensionistas de qualquer regime de previdência social que possuem alguma moléstia grave. As moléstias graves estão na lei de isenção de imposto de renda, que falam sobre câncer, tuberculose, HIV, né? Vírus HIV, AIDS, na verdade, moléstias graves, né? O que eu tenho visto, cardiopatia grave também, muito cliente tem cardiopatia grave, né? É uma doença também que geralmente ataca muitos aposentados, né? Pessoas com mais idade possuem, tem marca-passo, essas coisas no coração. Enfim, o que eu tenho visto aqui, Felipe, pessoas portadoras de câncer, né? Que foram curadas. Vamos supor, a doença, eles fazem o tratamento de quimioterapia, radioterapia, fazem tudo direitinho, e, na verdade, a doença fica inativa no organismo, né? Aí, o que o órgão pagador, juntamente com a Receita, faz nesses casos? Eles, quando descobrem que a pessoa não possui mais a doença, ou descobrem que, na verdade, a doença está inativa, que a doença não sai do corpo, a doença fica inativa, eles cessam o benefício de isenção de imposto de renda, né? Isso é unânime, né? Qualquer órgão pagador está fazendo isso, e a Receita Federal ela chancela exatamente isso. Ela fala que quando a doença estiver inativa,
quer dizer que o aposentado e o pensionista não têm mais direito, né? Mas isso, Felipe, é uma mentira muito grande, né? O próprio STJ já se posicionou sobre esse tema. Trata-se da súmula 627 do STJ, que fala o seguinte, que o portador, vamos supor, portador de câncer, ele não precisa comprovar a contemporaneidade da doença e nem a sua recidiva, ou seja, o retorno da doença, a doença volta a ficar ativa. Não precisa comprovar para ter o direito à isenção do imposto de renda. Ou seja, aquele aposentado e pensionista que teve o deferimento dessa benesse, da isenção da tributação sobre a renda nos proventos de aposentadoria, passados 5 anos, que geralmente é o prazo que o órgão pagador dá para a recuperação dele. Se ele tiver com a doença inativa no seu corpo, mesmo com a doença inativa, ele tem o direito de continuar recebendo ad eterno, vamos supor assim, enquanto estiver vivo. Então, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, né, que já virou uma súmula. E como é uma súmula, cabe ao juiz de primeira instância obedecer de forma liminar, ou seja, através de uma tutela de evidência, ele deve conceder incidentalmente ou no início do processo a concessão ou o restabelecimento do benefício de isenção da tributação sobre a renda. Então, e aconteceu nesse mês aqui, principalmente, surgiram diversos casos aqui no escritório em que aposentados e pensionistas que possuíam esse direito perderam o direito em virtude da inatividade da doença no organismo. Todavia, a pessoa não deixa de ser portadora da doença. Mas em virtude da doença não estar mais ativa, a Receita Federal volta a cobrar. Então, cabe o quê? O segurado que possui, que é portador da doença, procurar um advogado, especialista em previdência e tributo, e ajuizar uma demanda para que esse benefício seja restabelecido. Ó, isso aí tem gente que já perdeu há anos. Ele Sim. Consegue rever isso, por exemplo? Consegue. Aconteceu isso dele perder quando a doença ficou inativa há 3, 4 anos atrás. Tem algum período aí de decadência? 10 anos, alguma coisa ou não? A decadência se dá em relação às parcelas vencidas. O prazo, na verdade, é quinquenal para você requerer os valores debitados indevidamente. São dos 5 anos anteriores ao eventual ajuizamento da ação. Perfeito. Entendeu? Até a efetiva concessão da isenção. Só para deixar claro aqui, se isso aconteceu há 6 anos atrás, ele pode recorrer e tem direito à devolução de 5 anos. Não importa se ele teve a doença há 10 anos atrás, hoje, mesmo depois de 10 anos pagando o imposto de renda, ele pode se requerer, só que não recebe os valores anteriores aos 5 anos. Recebe dos últimos 5. Perfeito. É a prescrição quinquenal. Além da isenção, ele terá direito também à repetição do indébito dos valores descontados do benefício durante o período anterior ao ajuizamento da ação, correspondente aos últimos 5 anos. Entendeu? E esses valores serão atualizados pela taxa Selic. Poxa, muito legal. A gente quer falar agora também sobre as pensionistas, né? As novas pensionistas, né? As novas pensionistas, isso após a reforma da Previdência, é isso? Isso. As novas pensionistas. Antes de 13 de 11 de 2019, antes da reforma da Previdência, instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019, o coeficiente do cálculo da pensão por morte era de 100%. 100% do salário de benefício ou da aposentadoria do cônjuge, do decújus que veio a óbito. Né? Após a reforma da Previdência, esse coeficiente caiu para 60%. Ou melhor, 50% mais 10% da cota. 50% mais uma cota de 10% por dependente. Por dependente. Entendeu? Então, esse benefício caiu praticamente. Vamos supor que ele tenha deixado só uma cônjuge, só a mulher dele. Então, ao invés de ela receber 100% que ele recebia, ela vai receber 60%. Isso aí está criando, na verdade, uma grande discussão do governo, né, atual,
que eles pretendiam até, essa era uma das promessas do governo atual, de modificar essa forma de cálculo. Verdade. Mas eu tenho aqui uma opinião pessoal sobre isso, né? E também estendo isso para aposentadoria por invalidez. Isso não vai acontecer, tá? Na minha opinião, porque não tem dinheiro para isso. Minha opinião. Então, assim, instituir essa nova forma de cálculo, restabelecendo para 100%, na minha opinião, é totalmente inviável para a atual situação do Brasil. Perfeito. Doutor, vamos falar sobre a revisão da vida toda? Que pé tá? O INSS não se manifesta diretamente ali, até se manifestou, né? Mas pedindo suspensão, pedindo cálculo. Em nenhum momento ele se posicionou em pagar. Ele não quer pagar. Qual outra forma aí? Porque já chegou na última instância. Vai recorrer Isso. mais a quem? O que está acontecendo com a revisão da vida toda? Felipe, a grande maioria dos juízes aqui que eu tenho visto, principalmente no Rio de Janeiro, eles estão suspendendo os processos. Por quê? Primeiro ponto, o acórdão ainda da decisão da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE, que julgou improvido o RE, ele ainda não foi publicado. O tribunal ainda não publicou esse acórdão. Então, como não publicou, é como se o processo ainda não tivesse transitado em julgado. Então, não tem ali aquela força de definitividade, né? Malgrado não caiba mais nenhuma hipótese de recurso, não caiba mais nenhuma interposição de recurso sobre isso. Então, muitos juízes, em virtude da não ocorrência desse fato ainda do trânsito em julgado, eles estão suspendendo o processo ainda. Em muitas subseções, por exemplo, a subseção de Friburgo, eles dão andamento ao processo, eles recebem a demanda, a contestação, tem requerimento de produção de provas, tá, no decorrer do processo, mas quando chega para definição, o juiz manda suspender e aguardar o trânsito em julgado do RE. Né? Aqui em Niterói, que é o local onde eu mais tenho processo, mais trabalho, Niterói e centro do Rio, em alguns lugares está acontecendo a mesma coisa. Tá? As varas aqui, algumas varas estão dando continuidade ao processo até a decisão, outras não. Mas o que tem me surpreendido muito, Felipe, é que muitos juízes e muitos advogados, de forma também com o intuito de ajudar os seus clientes, estão entrando com pedido de tutela provisória. Tutela provisória de natureza de evidência. Tutela provisória de evidência. Para que, né, o benefício seja reajustado já no início do processo, seja revisado já no início do processo. Isso é muito interessante. Tá? Fiz em alguns processos também e consegui êxito. Mas até agora o INSS não cumpriu também com essa obrigação. O juiz defere, mas o INSS ainda não cumpriu com a obrigação. Só para entender aqui, para ficar claro. Então você entra com a tutela. Sim. O cidadão lá que ganha um salário hoje, pelo cálculo feito, deveria estar recebendo 3 mil. Sim. Já passaria a receber os 3 mil ainda antes do trânsito julgado ali. Ficaria recebendo agora. Antes da finalização ali Antes da sentença. Da sentença. Entendi. Mas no caso da sentença ali ter uma reviravolta e falar assim, não, vai favorável ali, tem outro entendimento, e o INSS fala assim, não, dá favorável ao INSS. Esse valor dessa tutela a mais, caso o INSS vença, o aposentado ele teria que devolver esse valor? Depende. Em alguns casos, eu acredito que não. Mas quando, Felipe, presta atenção, quando uma decisão dessa é deferida de forma intercorrente no início do processo, é muito séria essa decisão. Porque, presta atenção, quando essa tutela é deferida, existe um risco mínimo de irreversibilidade da decisão. Perfeito. Entendeu? O risco é mínimo quando o juiz faz isso. Por exemplo, eu tenho clientes aqui que se aposentaram por idade e a grande maioria das contribuições deles foram antes de julho de 1994. E, após julho de 1994, eles só tiveram 3 contribuições em cima de um salário mínimo. Então, automaticamente, eles fizeram, o período básico de cálculo dele
entrou apenas essas 3 contribuições e a média deu um salário. Sim. Correto? Correto. Beleza. Só que antes ele tinha salários que extrapolavam o teto, ficavam limitados ao teto da Previdência. Nesses casos, como o divisor mínimo deixou de ser inaplicado, na verdade não há divisor mínimo no cálculo do benefício, incluindo essas remunerações anteriores a julho de 1994, o salário dele vai para praticamente o teto da Previdência hoje, né? O que é muito legal. Então, um caso como esse, quando o direito, você vê pelo cálculo que é claro, né? Através da carta de concessão que você vê ali a memória de cálculo, quando é claro, quando é evidente que ele foi muito prejudicado com a aplicação da regra definitiva, da regra de transição, desculpa, com a aplicação da regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876, então o juiz ali ele pode verificar que o risco de irreversibilidade da decisão é claro, é evidente, e dessa forma ele concede a tutela de urgência ou tutela de evidência ali no início do processo e determina que o INSS revise o benefício ali no início do processo. Então, mas claro, né, tem que ter isso, não tem que restar dúvidas no cálculo. Então, é muito interessante, né, quando isso acontece. Você mandou esse artigo aqui. Isso aqui... Rapaz, é uma decisão, né? Uma decisão muito importante, porque aí fala sobre os documentos utilizados pelo advogado ou pela parte no ajuizamento da ação, né? Aí você pode notar que nesse processo, se a gente ler aqui no início, a parte utilizou apenas o CNIS e a carteira de trabalho, né? Para quem não sabe, Felipe, o CNIS, as remunerações do CNIS passaram a ser computadas, as remunerações passaram a ser computadas no CNIS a partir de janeiro de 1982. Ou seja, se eu comecei a contribuir a partir de 1979, ali no CNIS só vai aparecer o vínculo. As minhas remunerações não vão constar. Entendi. Vamos supor que as minhas remunerações de 79 em diante eram altas, né? Muito mais altas do que as computadas após juros de 1994. Então, tem que ter outros meios para comprovar essas remunerações. E qual o meio que as pessoas mais usam, mais utilizam? É a carteira de trabalho. Por quê? É muito difícil a pessoa ter contra-cheque daquela época. Quase impossível. Né? Então, quando você tem uma carteira de trabalho sem rasura, constando as alterações salariais, porque a gente percebe que, como a inflação era galopante, você vê alteração salarial semanalmente ou diariamente. Entendeu? Então, assim, é muito complexa essa parte de você comprovar as remunerações anteriores a janeiro de 1982. Então, a carteira de trabalho é um documento que a pessoa vai mais utilizar, a carteira de trabalho, o CNIS, né? Só que, quando a pessoa usa esses dois documentos, o INSS ele vai tentar provar que essas informações constantes nas carteiras de trabalho e no CNIS são inverídicas. Só que também é um trabalho muito difícil. Como é que o INSS vai provar que as suas remunerações naquela época são inverídicas? Na verdade, não condizem com a realidade dos fatos. Né? Então, quando o INSS não consegue comprovar isso, tanto o CNIS quanto a carteira de trabalho viram provas plenas no processo. Provas plenas. Né? Quando o INSS, que tem um ônus de provar que elas não existem, não consegue. Entendi. As provas viram plenas. E exatamente essa decisão aí, que eu achei interessantíssima, tá? Que pode usar. Então, se o segurado tiver apenas a carteira de trabalho e o CNIS, e a carteira de trabalho estiver sem rasura, estiver bonitinha, redondinha, com as anotações salariais, com os aumentos ali dos períodos, perfeito. Pode muito bem ser utilizada no processo da revisão da vida toda. Perfeito. Senhoras e senhores, esse é o Dr. João Lagoa. A gente vai estar colocando o telefone aí também dele. Pode entrar em contato e fazer sua simulação lá da revisão da vida toda. Muita gente tem direito e tá abrindo mão, né, João? Abrindo mão. E aqui aproveita a oportunidade, que aqui eu não cobro nada para fazer o cálculo, cara. Aqui nós temos um sistema muito bom, redondo. A gente consegue fazer o panorama quando o cálculo é mais complexo. Eu consigo enviar para um contador e um atuário que prestam serviço aqui para o escritório. Então, assim, a gente consegue ajudar. Aqui não é... Eu não cobro para fazer esse cálculo. Acho que você pode até... Você é uma testemunha disso. Tá? Eu não cobro para fazer o cálculo da revisão da vida toda.
Enfim, a gente aqui, muitas vezes a gente é julgado, né? O cliente não entende muito, né? A gente toma mais rasgadas aqui, porque como o volume é muito grande, às vezes a gente demora para responder. É. Porque Já me em virtude ofereceram, João, olha só, da... 200, 300 reais, olha só, manda só o cliente aqui para fazer o cálculo. Eles cobram 500, 600 reais só para fazer o cálculo. E tem gente que nem tem direito e E não e tem que pagar. você consegue verificar de pronto, por exemplo, que já foi afetado pela decadência e mesmo assim ele faz Faz o tenta cálculo. fazer, vende o serviço e tenta fazer. Então a gente aqui tenta ajudar, tá? Cara, de ganhar dinheiro é muito bom. Eu dependo muito de dinheiro. Eu vivo do meu trabalho. Só que eu acho que o que a gente faz aqui também é muito importante. Ajudar as Entendeu? pessoas, né, cara? Tentar ajudar vocês, esclarecer mais um pouco. Só deixar só esclarecer uma situação, Felipe. A revisão da vida toda é uma revisão do ato de concessão do benefício. E como é uma revisão do ato de concessão do benefício, ela tem um prazo de 10 anos, entendeu? Você tem um prazo de 10 anos para requerer essa revisão. A contar de quando? A contar da competência posterior ao primeiro pagamento do benefício previdenciário. Vamos supor que você se aposentou, seu benefício foi concedido, sua DIB é 9/11/2011, né? Mas você só foi receber o seu benefício em 1/2/2014. Então, seu prazo decadencial, seu prazo prescricional decadencial, entenda como você entender, o prazo para você requerer o seu benefício vai começar a ser contado a partir de 1º de março de 2014. Essa informação é de extrema relevância. Então, se você se aposentou em 2002, em 2003 e começou a receber o seu benefício ali, não tem direito, tá? Esse é o posicionamento da lei e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se você tiver mais de 10 anos de aposentado e ter começado a receber o seu benefício há mais de 10 anos, você não tem direito, você perdeu pelo decurso do prazo. E depois também da reforma da Previdência, agora também, né? Exatamente. Qual a data? Novembro, né? 2019? O que? É da Previdência? É. 13/11/2019. Mas aí tem um plus, Felipe. Por exemplo, vamos supor que eu requeri minha aposentadoria após 13/11/2019, né? Só que depois de 13/11/2019, eu fazia ajuste também à aplicação da regra anterior. Eu já tinha conquistado os requisitos antes da reforma, né, da aplicação da regra anterior. Então, ali, como você já tem esse direito, né, esse direito adquirido, a aplicação da regra anterior à reforma da Previdência, porém solicitou seu benefício após a reforma, você pode ter direito à revisão da vida toda também. Perfeito. Entendeu? Muito atento com relação a isso. Obrigado, doutor João. Obrigado a você também que nos assistiu aqui, o canal Felipe Brito. Mais informações nos próximos vídeos. Doutor João volta aqui. Tem mais coisa para trazer para você. Não é só revisão da vida toda. São mais de 15 revisões, né? Então, assim, a gente vai trazer para você aqui. Tá bom? Obrigadão. Fica com Deus. Tchau, tchau. E a gente sempre acredita que o melhor ainda está por vir. Só está começando. Tchau, tchau.